Vamos começar? Muito bem, gente. Então, boa noite. Começamos a nossa aula de hoje. Vou abrir aqui já a minha apresentação. O que a gente vai apresentar na aula de hoje, na nossa aula de Algoritmos e Linguagem de Programação 1, eu vou apresentar para vocês uma ideia de um primeiro programa, né? A gente vai apresentar toda a parte conceitual deste programa. A gente vai falar sobre a linguagem C, que é o que a gente vai apresentar inicialmente nessa disciplina. E depois a gente desenvolver toda essa parte, eu vou mostrar para vocês, dentro do aplicativo que a gente tem, do compilador que nós temos, a gente vai compilar e executar isso aqui na apresentação. Terminada essa primeira parte, aí vocês vão desenvolver a parte prática no laboratório. Tá? E se aqueles alunos que estão remotamente vão poder desenvolver aí na casa, cada um em sua casa, né? Em seu ambiente aí. Então, vamos lá. Só mostrando aqui o que a gente tem. A gente tem aqui essa apresentação, tá? A gente tem também o nosso compilador, que a gente está utilizando, que é o DebC++. A gente vai executá-lo daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês na sequência. Lembrando de que lá no Classroom, todo esse material já está disponível, tanto a apresentação, a nossa lista de presença, por favor, preencham a lista de presença, que está lá no Classroom também, tá? E o link para essa aula aí. Muito bem, então vamos lá. Vamos iniciar aqui a nossa apresentação. O nosso objetivo é criar um pequeno programa na linguagem C++, uma vez que nós já tivemos aí algumas aulas sobre todo o embasamento teórico, né, para a gente poder desenvolver o nosso primeiro código. Inclusive, nós já até fizemos aí um ensaio de um programa para a gente poder testar a parte prática. Então, agora a gente vai entrar na parte conceitual de programação, com base na linguagem C++. Opa, tem alguém chegando aí? Deixa eu autorizar aqui. Ok, é Ellen. Boa noite, Ellen. Bom, então, essa é a ideia. Nós vamos criar um primeiro programa em C++ e vamos entendê-lo. Vamos começar explicando sobre o processo de compilação. Nós tivemos oportunidade nas duas disciplinas que eu trabalho com vocês, de mostrar uma linguagem script, que foi o JavaScript. Nós iniciamos com o JavaScript, e agora nós vamos iniciar com essa disciplina em que a gente tem uma linguagem compilada. No caso, a linguagem C++. Então, prestem muita atenção, porque esse é mais ou menos o ciclo de vida da execução de um programa, desde a sua codificação até a sua execução. Tá? É claro que nós estamos utilizando aqui, nesse ambiente, né, a gente está iniciando com programação no curso. É claro que existem tecnologias muito mais avançadas do que essa, só que a gente está iniciando, mostrando programação, os princípios da programação para vocês, então a gente vai utilizar essa linguagem. E, comercialmente falando, não é uma linguagem aplicada, mas é uma linguagem que é mãe de todas as outras linguagens. É mãe da linguagem Java, por exemplo, do PHP e tantas outras. Bom, a gente sempre vai criar o nosso programa fonte, e aí a gente vai utilizar uma linguagem de alto nível. No caso, a linguagem C++, que a gente está utilizando. No passado, usou-se muitas outras linguagens de baixo nível, como o Assembler, né? Era uma linguagem que quase parecia uma linguagem de máquina. Agora a gente trabalha com uma linguagem desse tipo. E hoje a tecnologia nos leva a outros paradigmas de programação. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas a título assim, de informação. Uma vez que você digita o seu programa fonte, a gente vai ver todo esse processo, a gente submete o programa ao compilador. Esse compilador é o programa, no nosso caso, o programa DebC,
que ele vai transformar esse nosso código-fonte num código-objeto. Vou mostrar na prática para vocês. Tá? No caso, o compilador que a gente está utilizando, ele já desenvolve essas duas etapas, tanto a de geração do objeto como de link-edição, que é quando ele vai gerar um executável. Tá? À medida que eu for explicando, tá, eu gostaria que vocês anotassem tudo direitinho, as dúvidas, se vocês quiserem abrir na máquina de vocês um bloco de notas, ou então pegar o caderno e ir anotando as dúvidas que vocês tiverem, porque aí no final a gente abre espaço aí para vocês perguntarem, tá? E se alguém quiser me interromper a qualquer momento também, não tem problema, a gente para e faz a explicação. Muito bem, então, repetindo aqui, a gente digita o nosso programa, com base numa lógica que nós desenvolvemos, compilamos esse programa, é gerado o programa objeto, passa-se por um processo de link-edição, onde é gerado um executável, já um programa em linguagem de máquina que a gente pode executar. Vocês observem que a gente criou aqui 3 contextos, né? A gente criou três contextos de diferentes sistemas operacionais. A gente pode imaginar aqui que eu tenho um ambiente Windows, eu tenho um Linux, por exemplo, e vamos considerar um macOS como um terceiro sistema operacional. No caso da linguagem C, e especificamente do compilador que a gente está utilizando, se a gente quiser executar um programa, objeto, esses executáveis eles terão que ser gerados em cada uma das plataformas. Não é característica dessa linguagem, deve ser, do C++, ser multiplataforma. O Java, por exemplo, é um pouco diferente. O Java, uma vez que você gerou um executável, aquele executável pode ser executado nos 3 sistemas operacionais. Porque o mecanismo que ele utiliza é de uma máquina virtual, né, que foge aqui ao que a gente está mostrando. Mas é para vocês terem uma ideia das diferenças entre as linguagens. No caso da linguagem C, a gente teria que submeter o nosso programa-fonte aos 3 compiladores, nas 3 versões, nos 3 sistemas operacionais. Tá? A gente vai ver na prática isso daqui a pouquinho. Nosso ambiente aqui é o Windows, né? A gente vai mostrar isso no Windows. Muito bem. Então, meu programa ficou pronto, eu posso executá-lo. Esse aqui é o exemplo de um programa muito simples, né? Eu vou chamá-lo de primeiro programa, a linguagem C, que a gente vai utilizar. Todos esses itens aqui, eles serão explicados, tá? Como, por exemplo, essa linha 1, onde nós definimos a nossa função. Nós chamamos essa função de função main. Main significa principal. E tudo isso aqui tem um significado. Tá? E eu não vou entrar em tantos detalhes agora, porque senão vai ser muita informação para vocês. Tá? A ideia é que essa função aqui, ela tem um escopo, vocês observem aqui, que tem um int, que define o tipo de retorno desse programa. Quer dizer, esse programa aqui, ele deverá retornar um valor inteiro. Então, a conclusão desse programa, quando a gente terminar esse programa, eu tenho que retornar um valor inteiro dessa função. Vocês vão entender melhor isso com a prática e com a medida que vocês forem amadurecendo na linguagem. Mas vocês podem observar que na última linha do programa, eu faço um return 0. Esse return 0, eu estou retornando um valor 0, ou seja, eu retornei um valor inteiro, de acordo com o que a função aqui me indicou. Tá? Dentro dessa função aqui, eu utilizo alguns parâmetros, vocês vejam aqui, ó, um parâmetro inteiro, que é argc, e um parâmetro de caractere, que é o argv. Isso aqui são parâmetros que a gente pode passar para a função. A gente vai ver também à medida que a gente for desenvolvendo o nosso aprendizado. Bom, mas vamos à lógica desse programa, que é muito simples,
e a gente vai estar mostrando aqui na prática alguns conceitos que nós já apresentamos lá nas nossas aulas teóricas. Por exemplo, aqui, nós definimos 4 variáveis que representam 4 notas de alunos e uma variável que representa a média do aluno. O objetivo desse pequeno programa é calcular a média desse aluno. Então, eu tenho aqui 3 notas. Eu tenho a variável nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e a variável média. Bom, esse programa aqui não é um programa que permite entrada de dados, é simplesmente um programa em que eu defini as minhas variáveis e, olha, diferentemente do JavaScript, né? Vocês vejam que nós precisamos definir as variáveis. Quer dizer, é uma linguagem fortemente tipada, né? Eu precisei definir um tipo dessa variável. Nota 1, eu disse que é do tipo float. Esse float aqui caracteriza uma variável do tipo decimal. Um aluno, por exemplo, ele pode tirar 6,5, 6,5, seria um valor decimal, né? Mas se ele tirar um valor 6, tudo bem, o float também aceitaria. Embora essa variável tenha característica de ser decimal, se eu atribuir um valor inteiro para essa variável, ele também vai aceitar. Diferentemente que se eu definisse essa variável como inteira, eu já não poderia atribuir um valor decimal para ela. Tá? A gente vai ver isso na sequência também. Mas aqui nós definimos essas variáveis e logo em seguida eu já atribuí valores para essas variáveis. Observem aqui, olha, aquela minha variável nota 1, que eu defini lá na linha 2, na linha 8 eu atribuí o valor 7 para ela. Quer dizer, o aluno tirou 7 na primeira nota. A nota 2, que eu defini na linha 3 do programa, eu atribuí aqui na linha 9 um valor 6 para essa variável. Quer dizer, eu fiz uma operação de atribuição. Eu já havia comentado com vocês. Da mesma forma, eu defini as variáveis nota 3 na linha 4 e nota 4 na linha 5. E fiz as atribuições nas linhas 10 e 11. Atribuí o valor 9 para a nota 3 e o valor 5 para a nota 4. Bom, eu simplesmente criei as variáveis, defini as variáveis, estabeleci um tipo para cada uma delas, disse que são variáveis decimais. E das linhas 8 até a linha 11, eu atribuí valores para essas variáveis. Já na linha 11, eu faço uma nova atribuição. Só que nesse caso aqui, eu utilizo aqui uma operação aritmética. Observem que eu somo as 4 notas, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, utilizo o parênteses para definir a procedência, assim como nós fazemos na matemática. Eu quero indicar com isso que primeiramente, eu vou somar as 4 notas para somente depois dividir por 4. Logicamente, eu teria que fazer isso. Matematicamente falando, eu teria que fazer isso. E aí eu obtenho o resultado da média dessas 4 notas. E no final, eu utilizo aqui uma estratégia para poder imprimir esse resultado, a média que foi calculada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui também, sobre esse cout, que é um comandinho, digamos assim, que a gente utilizou para poder imprimirmos essa cadeia de caracteres, que vai indicar o valor da média do aluno é 2 pontos, e aqui eu estou concatenando com o valor da média. Essa operação de concatenação eu já havia explicado para vocês também. A concatenação é quando você junta 2 strings, 2 cadeias de caracteres. Nesse caso aqui, o C, automaticamente, ele já vai converter essa variável média aqui numa string, de maneira que a gente consiga fazer essa concatenação. Tá? E, finalmente, aqui na linha 15, a gente retornou o valor 0, indicando que a operação, a execução desse programa foi uma execução com sucesso. A gente poderia definir para esse retorno aqui como um valor 1, como um valor 2, como um valor 3, e considerar que cada um desses valores indicasse um erro, por exemplo. Né?
Então, essa é a ideia desse retorno que a gente está fazendo. Tá? Então, esse é o nosso programa, um programa bem simples, que a gente vai ver na prática daqui a pouco. Só que agora a gente vamos às considerações. Eu vou, inclusive, chamar aqui o meu captura, minha ferramenta de captura do Windows. Captura. Eu vou capturar essa imagem desse programinha aqui, porque na medida que a gente for explicando os demais slides, eu vou estar voltando nessa imagem aqui. Tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente começa a entender um pouquinho mais da linguagem, né? Essa é uma nossa primeira aula falando sobre a linguagem C. E aí eu começo a falar sobre palavras reservadas de uma linguagem. Olha, dentro da programação, eu comentei com vocês que vocês têm liberdade para definirem nomes para as suas variáveis. Por exemplo, eu vou retornar um pouquinho aqui, ó, no programa, para mostrar para vocês que nós criamos o nome nota 1 para representar a nota 1 do aluno. A gente, quando cria uma variável, a gente define assim uma variável, a gente atribui uma característica para ela. O nome que a gente dá, a denominação dessa variável, ela tem por característica o que ela vai fazer. Nesse caso, é nota 1, que vai armazenar a nota 1. Como também eu tenho a média, que vai representar o resultado, a média do aluno. A soma das 4 notas dividido por 4, que é uma média aritmética, simples. Então, essas nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, média, eu tenho liberdade para criar esses nomes para essas variáveis. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês de que numa linguagem nós temos as palavras reservadas, ou seja, esses nomes aqui, todas essas palavras, elas têm uma representatividade dentro da linguagem. Por exemplo, eu comentei com vocês numa aula anterior sobre o for. Nós utilizamos um exemplo que eu mostrei para vocês numa aula anterior. Eu não poderia criar uma variável chamada for. Por quê? Porque essa é uma palavra reservada da linguagem, como essas outras aqui. Por exemplo, float, que é o nome que a gente utilizou para a gente poder estabelecer o tipo dessas variáveis, o float. Eu não posso criar uma variável float, imaginem. Se eu fosse criar uma variável float aqui, certamente o compilador, que a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho, ele não vai conseguir entender isso, ele vai me acusar isso como um erro. Falou, opa, peraí, float é uma palavra reservada, você não pode utilizar como variável. Tá? E aí a gente mostrou aqui esse universo de palavras reservadas da linguagem C, ou seja, são palavras que você não pode utilizar, por exemplo, como variáveis dentro do seu programa. Tá? Muito bem. E aqui a gente continua com outras palavras reservadas, muitas a gente vai estudar no decorrer do nosso curso. E aqui eu quero destacar alguns pontos importantes relacionados ao seu desenvolvimento de programas utilizando a linguagem C. Então, vamos lá. Isso aqui é uma regra básica, abriu, feche. Né? Observem que, nesse nosso programinha aqui, ó, eu abri uma chave. Se eu abrir uma chave no meu programa, eu tenho que fechar essa chave. Tá? Então, quando eu digo abriu, feche, é nesse sentido. Todas as variáveis em C++, que é a linguagem que a gente está aprendendo, precisam ser declaradas, como nós fizemos aqui, olha. Todas as variáveis que nós utilizamos, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e média, todas essas variáveis, elas foram declaradas. Eu as defini como do tipo float, variáveis decimais. Tá? Próximo. Inicie os programas com int main, e aqui vem os argumentos, e termine com return 0. Tá? Então, esse é um ponto também a ser destacado nos nossos primeiros programas. A gente sempre vai definir uma chave inicial para, logo após o nome do programa ou o nome da função, né? Na verdade, nós escrevemos funções em C, né? Chamamos de programa, mas são funções. Utilizamos aqui uma chave sempre para iniciar e uma chave para terminar. Tá? Então, são receitas de bolo, tá? Que eu estou passando para vocês.
E sempre vamos utilizar, inicialmente, essa nomenclatura, main, e depois, dentro do parênteses, esses argumentos. À medida que a gente for desenvolvendo, a gente vai aprendendo com mais detalhes como explorar, por exemplo, o uso dos argumentos. Tá? Use as indentações, linhas brancas e comentários. Vamos lá. Aqui nesse nosso programa aqui, ele não tem assim nenhum comentário, tá? Mas eu vou abrir um parênteses aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui o deve ser mais, tá? Vou dar uma pausazinha naquela transparência, porque eu quero naquele slide, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha, eu vou executar o meu deve ser mais, tá? Então, por favor, vocês só acompanhem agora, tá? Não façam nada. Nesse momento é só um momento de explicação, de exposição. Aí vocês vão fazer na prática depois tudo isso aí, tá? Nesse momento, só me acompanhem. Eu vou executar aqui o deve ser mais, observaram que eu executei como administrador na minha máquina. Esse meu programa já está pronto, tá, pessoal? Não vou digitar esse programa aqui, ele já está pronto. Então, eu vou vir aqui em arquivo. Primeiro, eu vou mostrar para vocês que esse programa está nessa pasta aqui, ó. Está nessa minha pasta. Então, o que eu vou fazer? Ó? Uma estratégia que eu sempre uso e vou mostrar para vocês. Eu vou até abrir a lupa aqui para melhorar o visual de vocês aí. Olha, eu venho aqui. Tá, deixa eu mostrar aqui na lupa. Olha, eu selecionei aqui a pasta onde está o meu programa. E vocês vão digitar esse programa numa pasta depois. Como ele já está pronto, eu vou só abrir esse programa. Eu selecionei essa pasta. Agora eu vou fechar aqui minha lupa. Voltei aqui para o meu programa em C. Vou clicar no menu Arquivo. As letrinhas são pequenas, mas eu vou editando para vocês, tá? O que eu estou fazendo? Cliquei no menu Arquivo e vou clicar. Ao abrir esse menu pop-up aqui, ó, eu vou clicar nessa opção Abrir, que eu quero abrir um arquivo, abrir um programa. Aí aqui, ó, nesse nome, independente da pasta que eu abri, lembram que eu copiei aquela pasta, o caminho? Aqui eu dei um Ctrl+C lá, aqui eu vou dar um Ctrl+V e vou dar um Enter. Bom, como eu já estava nessa parte, ele já manteve aqui. Então, eu vou abrir esse meu fonte aqui, ó, esse código, que é esse arquivo, prog aula 21cpp, que é o nome do meu programa, que já está pronto. Aquele programa está aqui, ó, aquele mesmo programa que eu estava mostrando para vocês lá nos slides, é esse aqui. E aí eu posso agora voltar aqui no meu slide e fazer o seguinte comentário. Olha só. Quando eu digo para vocês aqui, olha, use as indentações, eu quero dizer o seguinte, ó, eu quero voltar no meu programa aqui. Observem que isso é uma boa prática, tá, pessoal? Prestem muita atenção. Não significa de que se eu não fizer isso, o programa não vai funcionar. O programa até vai funcionar. Mas existe uma coisa em programação chamada boas práticas. É uma coisa que a gente tem que ser, assim, bem cuidadoso com relação a isso. Observem que, quando eu criei aqui, ó, essa primeira linha, int main, coloquei os argumentos e abri a chave, observem que lá no final, quando eu fechei essa chave, olha, é interessante que esse meu programinha aqui, ó, que é o C++, que é o deve ser, quando eu seleciono essa chave aqui, ele já seleciona de baixo, tá vendo? Ele já indica para mim o que está fechando essa chave que eu abri. E observem que tudo que está dentro dessas chaves, dentro desse escopo que a gente definiu aqui, tudo isso tem uma margem, tá vendo? Olha. E essa margem é sempre uniforme, tá vendo? Esses espaçozinhos que a gente está colocando aqui, ó, essas margens, é que nós chamamos de indentações. Isso significa indentar. Muitas pessoas chamam de identar, tá? Não está errado. Mas isso seria indentação. Você dá uma margem para indicar de que todo esse bloco aqui, ó, faz parte desse abre-chave, fecha-chave. Tá? Eventualmente, a gente vai poder, nos nossos programas, abrir, por exemplo, um if, que vai ser... Vocês já viram, inclusive, comigo isso, né? Aí eu vou colocar uma sentença aqui qualquer, por exemplo, nota média, vou colocar, digamos, nota 4,
colocar aqui maior que 5. Criei aqui uma condição qualquer, por exemplo. Deixa eu só melhorar isso aqui, né? 4. Coloquei aqui maior que 5. Eu poderia aqui, por exemplo, abrir uma chave. Observe que quando eu dei um Enter, o próprio software ele já deu uma margenzinha para mim. E aqui, ó, eu já vou explicar para vocês o que é isso, né? Comentário 1. 2. Eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que observem, todo esse bloco aqui, todo esse bloco, ele está dentro... Opa, deixa eu selecionar de novo aqui. Todo esse bloco aqui, ó, ele, digamos assim, ele faz parte desse abre chaves e fecha chaves, todo esse bloco. Agora, dentro desse escopo, eu criei um outro bloco, olha. Eu criei o bloco do if. E vejam que eu respeitei a indentação do bloco anterior e criei uma nova margem aqui, olha, para representar um outro tipo de indentação. Está vendo? Então, dessa forma, o que eu chamo de boa prática, você torna o programa mais legível. Ele fica fácil de você fazer uma leitura desse programa. Quando se trata de manutenção, principalmente, é uma maravilha. Quando o programa está muito bem documentado, muito bem escrito, todo ele muito bem indentado. Uma outra coisa importante aqui que eu cito aqui nesse slide, olha, linhas brancas. De repente, é interessante você, entre um trecho e outro do seu programa, você colocar uma linha em branco. O compilador, ele vai ignorar essas linhas em branco. Você não precisa se preocupar. Tá? Mas, dessa forma, você está deixando o seu programa mais legível. E essa é a ideia principal, é legibilidade. E, por fim, você tem aqui, ó, o uso de comentários. Usar comentários. Vejam, eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia, nesse meu exemplo que eu coloquei aqui, ó, eu não tinha colocado comentários, mas aqui na prática, quando eu botei a mão na massa e coloquei lá o meu programa, eu defini alguns comentários. Observem, olha. Por exemplo, eu aqui estou explicando esse trecho de código. E aí a gente tem algumas formas, algumas maneiras de utilizar comentários dentro da linguagem. Vamos começar por esses aqui, olha. Quando você quer definir um comentário para uma linha, você utiliza o barra. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Eu vou até voltar, né? Vou apagar esses comentários aqui. Vou apagar isso aqui. Eu tinha feito, né? Olha, estou dando Ctrl Z, tá? Para poder voltar sempre na versão anterior. O Ctrl Z, ele elimina a última linha, ele retorna, ele desfaz a última linha que você fez, que você digitou. Para você digitar qualquer coisa aqui, ó, digitei. Me arrependi disso aqui. Digito Ctrl Z, ele desfaz. Tá? São recursos que vocês vão aprendendo aos pouquinhos também, tá? Durante o nosso curso. Observem que aqui, olha, eu quis explicar o que significa esse include, por exemplo. Estou dizendo aqui, ó, este cabeçalho é responsável pela manipulação de fluxo de dados padrão do sistema. Entrada padrão, saída padrão e saída de erros padrão. Ou seja, eu quis comentar isso. Aqui embaixo eu havia comentado com vocês de alguns containers que a gente pode utilizar, como, por exemplo, o std. Eu poderia estar utilizando aqui dentro para poder imprimir essa mensagem, como eu utilizei aqui no caso do cout. Então, eu quero comentar isso. Eu coloquei o container std, string, é uma cadeia de caracteres especializada para o tipo de dado nativo char. E aí a gente fez esses includes, né, essas diretivas que eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Namespace, eu quis explicar o que significa namespaces. Então, eu coloquei aqui, ó. Namespace é uma estrutura do C++ que serve para definir escopos para as estruturas do C++.
O que eu quis mostrar para vocês é o seguinte: eu posso ir comentando o meu programa, na medida que eu vou escrevendo, vou desenvolvendo. Tanto os comandos, as diretivas que eu estou utilizando, como a própria lógica que eu estou utilizando. Aqui embaixo, por exemplo, agora vou aproveitar para explicar um outro tipo de comentário que eu estou utilizando, que é o barra asterisco. Eu quero fazer um comentário que tenha mais de uma linha. Nesse meu exemplo aqui, eu estou utilizando 2 linhas. Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu coloquei um barra asterisco, escrevi um trecho de comentário e finalizei esse trecho com asterisco barra. Escrevi dentro desse trecho todo o meu comentário. Eu poderia fazer esse comentário aqui com várias linhas. O compilador, ele iria ignorar essas linhas aqui. Tá? Por quê? Porque ele vai considerar isso aqui tudo como comentário. Ele não vai avaliar essas minhas linhas. Tá? Bom, eu, por exemplo, eu coloquei um comentário sobre o trecho de código. Olha, a linha abaixo calcula a média aritmética. Quer dizer, eu expliquei a minha lógica. O objetivo de eu estar escrevendo essa linha não tem nada a ver com a linguagem, não é um comando específico, não é nada disso. É algo que eu fiz e quis documentar. Tá? É uma ótima prática, ou uma boa prática também, vocês comentarem todo o código que vocês forem desenvolver. Todos os programas, todos os códigos fonte, os programas que vocês forem desenvolver, é uma boa prática vocês estarem comentando os programas, tá bom? Beleza, então essa é a ideia que eu queria mostrar. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. E aqui embaixo, eu coloco o seguinte, olha, para finalizar esse slide. As linhas de códigos e instruções são sempre terminadas por ponto e vírgula. Observem aqui, ó. Todas as nossas linhas, nós utilizamos ponto e vírgula. Em alguns casos, a gente faz um pouco diferente, mas eu vou explicar para vocês o motivo que a gente faz diferente. Tá? Mas é quase que um padrão utilizarmos pontos e vírgula em todas as linhas. Em outras linguagens, como o JavaScript, por exemplo, não é necessário o uso de ponto e vírgula no final das linhas, em alguns casos. Tá? Muito bem, então vamos seguir em frente. Essa aqui é a estrutura básica de um programa em C++. Então, olha, eu vou agora comparar com esse programa que eu já tinha digitado, né? Aqui em cima, a gente define algumas diretivas de pré-processamento. Por exemplo, vamos acompanhar aqui o seguinte. Olha, eu fiz aqui um include. A gente vai amadurecer bastante nisso aqui, até porque em outras linguagens vocês vão ter experiência de entender melhor a ideia do include. Esse include aqui, ele é uma diretiva que diz para o meu compilador o seguinte, olha, eu quero dentro desse meu programa, considerar uma biblioteca. Eu, por exemplo, poderia estar utilizando esse std. Em outros programas a gente vai utilizar. Mas é um recurso da linguagem que faz parte da linguagem. Só que, para eu utilizá-la, eu preciso utilizar essa diretiva. Eu preciso indicar que eu quero inserir dentro do meu fonte, eu estou inserindo dentro do meu código-fonte, uma diretiva, uma função, um programa auxiliar, alguma coisa que faça parte da biblioteca da minha linguagem. Tá? Por isso eu uso esses includes aqui. É o tipo de diretiva. Tá? Como eu fiz também aqui no caso do use namespace, eu posso ter um espaço aqui onde eu declaro, digamos, por exemplo, variáveis globais. Eu poderia criar uma variável fora do escopo em que ela tivesse uma visibilidade global para todo o meu programa. Tá? A gente vai ver na prática isso, tá? Não vou me prender a detalhes, porque não vai ficar muito claro para vocês com esse exemplo. Mas estou dizendo para vocês que essa é a estrutura básica de um programa. Você pode ter tudo isso. Declarações de funções. Olha, nesse meu programa aqui, eu estou criando uma função. A função main, que é uma função principal. Agora, eu poderia criar outras funções ou subfunções para essa minha função utilizar. Eu poderia definir dentro desse mesmo arquivo.
Por exemplo, eu poderia criar uma funçãozinha aqui embaixo para o cara poder digitar os números, as notas. Eu poderia fazer isso. Então, eu criaria uma função aqui embaixo, por exemplo, chamada digita notas. E dentro dessa função main, eu faria uma chamada àquela função, uma subrotina. Ele vai lá, vai naquela função, faz a entrada de dados e retorna para essa minha função principal. Tá? Então, por isso, eu coloquei aqui, olha, declarações de funções, porque todas as funções que eu for utilizar, eu tenho que declarar. Tá? Eu tenho certeza que isso não está muito claro para vocês, porque vocês estão começando agora, né? Mas eu preciso explicar de como é que funciona a estrutura básica de um programa. Tá? Mas no decorrer no decorrer das aulas a gente vai criar exemplos utilizando todos esses recursos. E finalmente eu utilizo aqui a minha função que eu criei, que é a main, né? E dentro dessa função eu crio definições locais, como por exemplo, eu criei essas variáveis aqui, que tem um escopo local. A visibilidade dessas variáveis, ela vale somente para esse escopo aqui, ó, para esse bloco que eu defini. Certo? Entre chaves, exatamente. Tá? Ou seja, você deve ter percebido que eu poderia criar outras estruturas dentro desse arquivo, fora da chave. Né? Aí seria diferente. Aí seria uma definição global, por exemplo. Se eu definisse uma variável aqui em cima, olha, uma variável média aqui em cima. Tá? Eu poderia fazer isso. Só que eu não quero entrar em muitos detalhes agora, que eu não tenho como mostrar isso aqui. Tá? Mas o que eu quero dizer para você, que tem que estar claro nesse momento, é o seguinte. Eu posso declarar, observa meu slide, olha, eu posso criar declarações globais, que eu posso colocar fora dessa função e utilizar na função, e eu tenho definições locais. Aqui está claro para vocês. Essas definições locais, por exemplo, são essas variáveis que eu defini, olha. São declarações locais que eu fiz dentro desse escopo, desse abre e fecha chaves. Tá? Por enquanto, entenda isso. Tá? Depois a gente vai criar outros exemplos ampliando esse nosso conhecimento aí. Tá? Eu não teria como criar todo um programa completo agora, porque senão ia ficar muita informação. Eu tenho as minhas instruções. Por exemplo, eu estou aqui realizando uma operação aritmética. São instruções que eu estou utilizando. Eu estou definindo aqui a exibição, um comando para exibir uma mensagem. São instruções que eu estou definindo para o meu programa. Certo? E aqui eu tenho o return 0, que é o retorno dessa minha função. Tá? Então, esse é um escopo principal, é uma estrutura básica de um programa em C++. De uma forma geral, se eu fosse comparar com as outras linguagens, como eu falei com vocês, a linguagem C é a mãe de todas as outras linguagens. Elas têm mais ou menos essa estrutura aqui, mas não necessariamente são iguais a essa. Existem outras tecnologias que têm implementado outros tipos de estrutura. Tá? E durante o curso, a gente vai ver isso também. Principalmente no nosso contexto, que é um contexto web, o contexto do nosso curso, que é um contexto web, é um contexto de aplicações mobile, né? De programação para dispositivos móveis. Né? Então, a gente tem outras tecnologias. Mas, nesse primeiro momento, a gente está começando a dar os primeiros passos, a gente vai trabalhar dentro desse escopo, que é a linguagem C que a gente está utilizando, dentro dessa estrutura. Tá? Muito bem, a gente termina aqui essa apresentação. Eu quero mostrar para vocês agora a ideia da execução desse programa. E eu vou voltar lá no início, Isso, eu vou voltar aqui, ó. Nesse primeiro slide, para explicar para vocês o seguinte, olha só. Quem é o meu programa-fonte em linguagem de alto nível? É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o meu programa-fonte. Tudo isso aqui é o meu programa-fonte. Tá? Nós tivemos, inclusive, uma experiência na nossa última aula, que a gente estava praticando, né, a execução dos programas. Eu procurei mostrar para vocês, no primeiro momento, como executar, né, porque isso vai ser uma prática do nosso dia a dia aqui, das nossas aulas.
e a gente viu algumas experiências interessantes, né? Porque eu passei esse código-fonte e alguns alunos, por exemplo, esqueceram de selecionar essa primeira parte, digamos. Ele só pegou essa segunda parte. Quando você foi compilar o programa deu erro. Por quê? Porque o programa tem que estar completo para funcionar. Esse programa-fonte aqui, para funcionar, para poder gerar o executável, para que o sistema operacional o execute, ele tem que estar perfeito. Tá? É aí que entra o tal do compilador. Eu quero abrir um parênteses aqui e explicar para vocês isso. Olha, as linguagens compiladas, elas possuem esse tal compilador, que é um personagem aqui muito importante. O que ele faz, o compilador? Ele verifica para a gente se o nosso programa foi escrito de forma correta. Ele só não verifica se a nossa lógica está correta. Tá? Se você tiver um erro de lógica, o compilador não é mágico para saber que você errou a sua lógica. Tá? Pode ser que eu cometa um erro lógico aqui no meu programa que o compilador não vai errar. Agora, por exemplo, se eu escrever essa declaração de retorno aqui, porque necessariamente eu tenho que colocar aqui o tipo da variável. Se eu colocar um A aqui, por exemplo, a letra A, e for tentar compilar esse programa, vai dar erro. Por quê? Porque ele não conhece essa palavra inat. Lembra das palavras reservadas? Ele faz parte das palavras reservadas dele. Ele vai entender que isso aqui é uma variável que você definiu. E de forma errada. Dentro de um contexto errado. Então, ele vai te apontar um erro. Mas se você deixar o int assim bonitinho, vai dar certo. Vamos lá, vamos fazer um teste para vocês verem esse compilador em ação. Nós já vimos isso numa aula anterior, mas agora a gente está explicando os conceitos do compilador para vocês. E toda linguagem normalmente oferece o que nós chamamos de IDE. Agora eu quero entrar nesse aspecto aqui. Esse programinha que a gente está utilizando e que a gente está chamando de C++, na verdade, é um ambiente integrado de desenvolvimento. É o que a gente chama de IDE, tá? Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Isso aqui é uma sigla em inglês que significa, vou começar aqui de trás para frente, Environment Development Integrate, quer dizer, environment de ambiente, developer de desenvolvimento e integrated de integrado. Ambiente integrado de desenvolvimento. Esse programinha que a gente está utilizando, que é esse programinha aqui, eu vou na ajuda para ver o nome dele, ó, é o Deve Ser++, olha aqui no cabeçalho também está, que nós instalamos aqui no nosso laboratório, é um IDE. Tá? As outras linguagens, normalmente, elas têm também os IDE. Vocês já tiveram experiência, né? Já apresentei para vocês, nós já usamos na outra disciplina o Visual Studio Code, que é um outro IDE, que é um outro ambiente integrado de desenvolvimento. Existem outros, como, por exemplo, aqui no curso, a gente vai aprender também o Eclipse, que é um outro ambiente integrado de desenvolvimento. O detalhe é que todos eles são muito parecidos. Eles têm essas mesmas características. Claro que uns são mais avançados do que outros. O Visual Studio Code, por exemplo, é das IDEs top, né, que a gente utiliza. A maioria das pessoas utilizam. Muitas dessas IDEs se adequam a várias linguagens. Tá? Essa aqui é uma ideia específica da linguagem C++. Tá certo? Entenderam a ideia, né? Do ambiente integrado de desenvolvimento. E aí, ele nos oferece, como, por exemplo, a compilação, recursos de compilação. Então, eu quero compilar esse meu programa aqui. Ó. Quero compilar esse meu programa. Então, eu venho aqui, ó, no menu Executar, e ele tem, olha, diversas opções. Ele tem uma primeira opção aqui que é simplesmente compilar, ou seja, esse processo aqui, ó, do compilador, esse papel do compilador aqui, ele entraria nessa fase aqui, ó, do compilar. O executar
seria já você pegar o programa já em linguagem de máquina, no caso aqui do ambiente Windows, e executar de fato o programa, fazê-lo funcionar. Né? Bom, então, em primeiro lugar, eu vou executar aqui o compilador, o compilar, para a gente poder ver o resultado. Então, eu cliquei aqui no menu executar, a letrinha está pequena, deixa eu abrir a lupa aqui só para vocês terem uma ideia melhor, né? Rapidinho. Vou botar aqui a lupa só para a gente poder dar um visual melhor aqui, depois eu volto. Aqui, ó. Aqui no menu, ó, executar, eu tenho o compilar e tenho o executar. Eu vou clicar no compilar. Quando eu clicar no compilar, o compilador, esse programa que faz parte da linguagem, ele vai verificar se tudo que eu fiz está correto. Então, eu vou clicar aqui, ó. Cliquei no compilar. Aqui embaixo, deixa eu minimizar aqui minha lupa. Aqui, ó. Aqui ele já deu várias informações com relação à compilação. Olha, observem aqui, ó. Isso é o quê? É a IDE, ou o IDE, né, que é um ambiente integrado de desenvolvimento, deve ser mais, que a gente está utilizando, né? Deve ser mais, que é esse ambiente, que me apresentou esse resultado. Ele falou o seguinte, olha, você pediu para compilar esse file name, que é nome de arquivo, então ele indicou para mim o nome do meu arquivo, ele disse para mim qual o nome do compilador que ele está utilizando, qual a versão, disse que é próprio para uma máquina de 64 bits. E aí ele iniciou a compilação, ele chamou o programa compilador, tá vendo? Observem que ele tem uma pasta específica no sistema operacional, olha, Program Files, DFCPP. Quando nós instalamos vou chamar de esse IDE, quando nós instalamos esse IDE, ele instalou nessa pasta bin aqui, ó, que tem todo esse caminho. E lá tem esse programa g++.exe. Aí ele executou esse comando, ele compilou e aqui mostrou os resultados da compilação. Ele disse, olha, esse programa não teve nenhum erro, não teve nenhuma advertência, e a saída desse programa, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, olha, output file name. O nome de arquivo de saída, output, o nome dele é esse aqui, olha, prog aula 2-01exe. Observem que esse nomezinho aqui, olha, prog aula 201exe, foi o nome que eu dei para o meu arquivo fonte, ó, prog aula 201.cpp, que é o programa fonte, que eu já havia explicado para vocês. Todos os programas que a gente for utilizar para esse IDE, a gente vai colocar com essa extensão .cpp. E aqui, ele fez exatamente isso. Só que ele pegou esse arquivo, que é o arquivo fonte, olha, vamos olhar essa imagem aqui novamente, olha, essa imagem aqui, ó. Ele pegou o meu programa fonte, ele compilou o programa e gerou já um executável, só que eu estou no Windows, né? E ele transformou em linguagem de máquina, né? Vocês vão ter uma outra disciplina onde vocês vão aprender como é que é a representação na memória de um objeto, por exemplo, né? Nesse caso, na nossa memória virtual, que é o nosso disco. Mas a mesma analogia é utilizada para a memória volátil, que é a memória RAM do nosso computador. Então, aí eu posso pegar esse programa aqui e já executar no meu ambiente Windows. Então, olha só, voltando aqui, olha, ele disse para mim, olha, nessa pasta, que foi a pasta em que você digitou o programa, nessa pasta aqui, ó, eu gerei lá um prog aula 2.exe, que é um executável. Né? Muito bem, então eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou chamar aqui o meu Windows aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês lá naquela pasta que, de fato, olha, esse programa aqui, ó, estou naquela pasta, né? A gente tinha digitado o programa. Observem que o programa fonte é esse aqui. O executável que ele criou foi esse aqui, esse .exe. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu já mostrei isso, inclusive, ontem, e hoje estou chamando a atenção novamente, com relação ao tamanho dos arquivos. Esse meu arquivo aqui, olha só, ele tem 1 KB, ou 1000 bytes. Relativamente pequeno esse programa. Agora, quando eu compilo
E linkedito, ele gera um executável, e olha o tamanho do executável, ele já foi para 1.877 kilobytes. Isso aqui, na verdade, é 1 megabyte, quase 2 megabytes. Tá? Vocês já vão aprender também essas definições de memória, de tamanho de memória, numa outra disciplina. Tá? Mas, olha, a gente percebe que a diferença, né? Como é que essa grandeza kilobyte aqui, como é que diferencia em tamanho esses dois arquivos? É impressionante, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. É muito comum também, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, é transparente para quem desenvolve, mas é importante, como desenvolvedor, vocês terem esse conhecimento. Pode ser que eu crie vários arquivos-fontes e, a partir daqueles arquivos-fontes, eu gero um único executável. Ou seja, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia criar um programa-fonte, um outro programa-fonte, eu poderia criar uns 3 programas-fontes, compilar os 3 e, na hora de link editar, ele junta os 3 e gera um único executável. Tá? Vou dar um exemplo para vocês muito clássico. O Windows. O Windows é assim. O Windows ele é um conjunto de arquivos. Se você olhar o Windows, ele tem um executável. Só que ele é composto de vários outros arquivos, porque ele é tão grande que ele não caberia na memória. Tá? Se você pegasse todo o executável do Windows e jogasse na memória volátil, não caberia. Então, o que ele faz? Ele particiona todo aquele executável em pedacinhos. Tá? Beleza, eu não vou entrar assim, em muitos detalhes, porque senão a gente começa a falar de alguns conceitos que envolvem o sistema operacional e que não é o objetivo, não é o foco aqui da nossa aula. Tá? Muito bem, vou voltar aqui para o nosso compilador para a gente poder finalizar essa parte. Então, olha só, ele já gerou, ele compilou e tudo mais. Só que agora eu quero executar. Agora eu posso executar. Uma vez compilado, eu posso executar. Ou eu poderia compilar e executar. Deixa eu chamar a lupa aqui de novo, né? Porque eu tenho essa preocupação. Vocês não estarem visualizando legal. Deixa eu abrir a lupa aqui de novo. Vou mostrar para vocês, olha. Quando eu compilei, eu já posso executar. Agora, eu poderia já utilizar esse compilar e executar. Eu tenho até um atalho aqui, se eu pressionar a tecla de função F11, ele já faz isso, sem eu precisar clicar. Ele compila e executa automaticamente. É o que a gente mais faz, tá, pessoal? A gente manda já compilar e executar. Tá? Agora, eu vou só executar esse programa. Eu vou clicar aqui, ó, no executar, só que eu vou sair aqui da lupa. Eu vou clicar aqui no executar. Vou clicar em executar o programa que foi compilado. Eu cliquei aqui, olha, observe, ele abre uma janelinha e ele já vai apresentar o resultado desse programa. Olha, apresentou para a gente. Vou abrir a lupa aqui para poder mostrar para vocês esse resultado. Ele apresentou. Olha aqui, está aqui, ó. Ele disse para a gente o seguinte, ó, o valor da média é 5,5. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu aqui embaixo, no meu programa, olha, deixa eu minimizar isso aqui. Se vocês quiserem apagar, tá, gente? Aqui na parte de baixo, nessa aba aqui, ele mostra essas informações. Se você não quiser que apareça, se você quiser limpar isso, é só clicar com o botão direito e mandar limpar. Ele limpa. Tá? Então, agora eu vou abrir aqui, ó, só para ver o finalzinho do meu programa. Tá vendo? Ó? Esse comandinho cout, que eu mando imprimir essa mensagem, foi exatamente o que ele fez aqui. Ó. Olha só. Deixa eu diminuir essa janelinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui com esse tamanho na mesma tela. Eu acho que vou conseguir. Vamos lá. Descer. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui. Aqui, ó. Olha só. Depois que eu calculei a média, eu utilizei esse cout. Quando você utiliza esse cout, você está executando uma instrução dizendo para ele o seguinte, olha, imprima esse valor. Então, ele vai imprimir na tela o valor da média foi exatamente o que ele fez aqui, ó, o valor da média é 2 pontos. E aí eu juntei o meu resultado, que é o valor que está contido nessa variável média. Então, ele imprimiu aqui 5,5. Certo?
Aí, depois disso, o que ele fez? Ele indicou para mim o seguinte, olha, o processador foi realizado, ele mostrou aqui a quantidade de segundos que foi executado, e teve o retorno zero, quer dizer, foi um retorno normal, e ele pede aqui para eu pressionar uma tecla para continuar. Esse ambiente de programação que a gente está utilizando é um ambiente prompt. Inclusive, no início das aulas, eu chamei a atenção de vocês, para a gente poder aprender a trabalhar com prompt de comandos. Ele é muito importante. O sistema operacional Linux, por exemplo, ele é importantíssimo para efeito de administração. No macOS também. O Windows ele é muito amigável, então ele trabalha com janelas. O próprio nome do sistema operacional já diz Windows, né? Mas ele tem também esse recurso de prompt. Eu mostrei para vocês algumas vezes aqui o Windows PowerShell, que é o prompt que a gente está utilizando para executar outras coisas. Nesse caso aqui, ele abriu um prompt para mostrar o resultado. A saída desse programa foi uma saída dentro dessa tela de prompt. Agora, eu poderia utilizar aqui uma interface gráfica, como, por exemplo, o programa Word. O Word é um aplicativo que tem uma interface gráfica. Eu poderia desenvolver um programa que fosse representado numa interface gráfica. O Windows, por exemplo, ele foi construído na linguagem C. E o resultado dele é numa interface gráfica. Aquelas janelas, né, que vocês viram. Alguns programas que a gente vai desenvolver aqui no curso têm uma interface web, que são executados no navegador. São os programas para a internet, né, que a gente utiliza lá no nosso navegador, no Chrome, por exemplo. A gente também utiliza, a gente vai aprender aplicativos em que a interface é nativa para um celular, como um Android, um iOS, um iPhone, né, ou um Android. A gente poderia também ter esse tipo de interface. Então, em termos de programação, a gente tem muitas possibilidades. A gente está começando agora uma longa jornada e que a gente quer formar aí um profissional de desenvolvimento. Só que, para isso, a gente tem que passar por essa etapa de aprender uma linguagem, e a gente está começando com a linguagem C. Tá? Eu vou encerrar aqui minha lupa, vou fechar aqui essa janelinha do nosso programa, vou encerrar por aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a nossa gravação dessa aula, em que a gente apresentou todos esses conceitos. Vocês poderiam digitar esse programa aqui também. Não é objetivo nosso, né, ficar digitando. A ideia é que vocês construam os programas de vocês e executem os programas de vocês, a partir de alguns exercícios que a gente for passar. Claro, esses primeiros exemplos é para vocês se ambientarem e conhecerem uma linguagem específica, para que depois a gente tenha facilidade para passar para outras, como Python, JavaScript, Java e tantas outras que a gente poderia utilizar. Tá bom? Então, a gente encerra aqui esse momento de gravação e a gente dá uma pausazinha para a gente poder continuar fazendo aí uma prática. A gente vai fazer uma prática no laboratório de tudo isso que a gente viu agora. Tá bom? Então, deixa eu encerrar e a gente vai abrir um espaço também para as perguntas, tá? Só que a gente faz isso internamente fora da gravação. A gente para aqui. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação para a gente dar continuidade, ok?